tema da primeira sessão do fórum segue o tema do próprio fórum, que é a inovação e impacto do investimento social privado. E eu gostaria de chamar ao palco Jorge Gerdau Johan Peter, presidente do Conselho de Administração da Gerdau e um dos maiores investidores sociais do nosso país. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, gostaria de expressar minha alegria, de poder estar junto para debater e analisar um pouco esse aprendizado tão importante. E congratular, mais uma vez, Márcio Kiss, pela iniciativa, pelo esforço, e a importância do IDES, e principalmente desse terceiro fórum. Eu acho que esse tema, que está, felizmente, crescendo no país de uma forma importante, a cultura da solidariedade, a cultura da responsabilidade social, e a sociedade se mobilizando, se organizando das mais diversas formas. Mas essa dimensão, da atividade e responsabilidade social, o papel que cada cidadão tem que ter, indiscutivelmente ela sempre está um pouco da proporção da paróquia em que cada um de nós atua. Mas eu tenho convicções profundas dentro desse raciocínio de sustentabilidade, que a sustentabilidade tem que estar estruturada sobre o tripé da sustentabilidade econômica, da sustentabilidade social e da sustentabilidade ambiental. Hoje ainda se acrescenta sustentabilidade política e cultural. Mas sobre esses três, a grande evolução e a responsabilidade nossa de quem tem conhecimento e experiência nesse desenvolvimento sabe que a evolução do conceito da sustentabilidade tem que trabalhar de uma forma integrada. E essa cultura de trabalhar com esse tripé de forma integrada, no meu entender, ainda não é suficientemente consolidada para que nós possamos praticar os três fatores da sustentabilidade de uma forma de visão de evolução social, desenvolvimento, justiça social, igualdade de oportunidades, assim por diante. Eu vou fazer uma apresentação que eu mostro um pouco a visão da relação da estrutura da família, depois a dimensão da empresa, em que nós procuramos a conjugação dos valores da empresa com os valores da empresa, da família com os valores da empresa, e finalmente falar um pouco, vamos dizer, minha evolução pessoal, nesse trabalho de transmitir a experiência no campo de gestão para o setor público, que é apenas um braço nessas diversas formas em que se pode ajudar a desenvolver. Eu sempre digo que é importante que haja solidariedade, mas ela pode ter motivos emocionais, pode ser de natureza religiosa, humanista, egoísmo construtivo, pertencer, voluntariar. Talvez exista mais alguma justificativa, mas o importante é que haja essa atitude de solidariedade, de consciência, de responsabilidade social. As motivações são muitas vezes de naturezas diferentes, que levam as pessoas a se motivar, a mobilizar, mas o importante é que haja o crescimento e a consciência da responsabilidade social individual e responsabilidade social institucional e coletiva no sentido de agir nesse desenvolvimento. Eu gostaria de fazer uma observação interessante que a minha vida me mostrou. A atitude de solidariedade, ela nasceu da própria estrutura das comunidades e hoje se vê ainda até que
muitas vezes a solidariedade das comunidades mais pobres, ela se caracteriza de uma forma mais forte do que os que já estão com independência econômica, etc. Mas, o que nós fizemos? Nós começamos a utilizar a estrutura do Estado no início para proteger a propriedade, e se formou então os exércitos que faziam esse papel, e dali para diante fomos terceirizando cada vez mais a atividade terceirizada, delegando ao Estado quase que tudo, seja educação, saúde, segurança, praticamente é uma função principal do Estado. Mas esse crescimento e essa dimensão se tornou tão grande, né, que hoje nós temos um alto nível de custo de investimentos, né, praticamente 40% do PIB hoje é o custo dos 3 níveis de gestão do Estado, federal, estadual e municipal. A carga tributária anda ao redor de 37%, e tem mais 3, 4% de déficit, nos leva a 40% do PIB. Mas o interessante é que, com essa terceirização, né, nós hoje temos uma estrutura enorme, pesada e deficiente, burocrática, e com pouco senso de responsabilidade, mas cada um de nós continua responsáveis por aquilo que não funciona. Isso dá uma angústia enorme, porque teoricamente nós achamos de uma forma muito cômoda de terceirizar e poderíamos nos liberar das responsabilidades da atitude de solidariedade. E hoje, quando vemos as estruturas, as dificuldades sociais, as injustiças, etc., nós nos sentimos responsáveis, porque essa atitude de responsabilidade, vamos dizer, está diretamente no sentido da dimensão da consciência que cada um tem em relação à sua sociedade, e a gente vê que o processo tem dificuldades enormes de se achar esse equilíbrio. Toda vez que não se funciona, se busca mais imposto. E normalmente eu diria, quando as coisas não funcionam, não adianta mais imposto, né? Quando as coisas não funcionam, quanto mais dinheiro se dá, pior ainda fica. Então, na realidade, nós temos hoje um tema enorme de debate sobre essa estrutura e a nossa profunda preocupação, né, de como funcionam as coisas ou não funcionam, e a nossa responsabilidade e solidariedade, né, em relação a esses problemas. Aí não posso deixar de mencionar que, dentro do trabalho social e de responsabilidade social, as atividades de filantropia ou as atividades que o terceiro setor assume, eles têm indiscutivelmente um fator de eficiência e de custo tremendamente grande. Eu tenho, assim, uma vivência da atividade em relação às creches, pela parceria junto com a parceiros voluntários. É normal que uma atividade do governo nesse campo é normalmente 4 a 5 vezes maior, e com maior carência, principalmente com a falta de amor. Tá certo? Então, isso ainda, vou dizer, isso não tem preço, não tem custo, não tem modo de medir isso. Consequentemente, do meu entender, a maior responsabilidade de todos no desenvolvimento, né, é a construção do capital social. Eu quase que diria que a medição da dimensão capital social, no meu entender, talvez o medidor mais importante de construir sociedades solidárias e responsáveis em relação à sua comunidade. E, consequentemente, o processo de crescimento, né, passa, né, pelo aprimoramento do coletivo e o crescimento da cidadania. Essa conjugação é que possibilita encontrar caminhos de desenvolvimento.
Aí eu insisto no ponto que talvez a construção do capital social sobre as diversas formas que o indivíduo pode participar do processo de desenvolvimento talvez seja assim, o objetivo maior que nós temos que ter no esforço do crescimento da nossa responsabilidade social. Eu aqui coloco uma rápida transparência da Gerdau no mundo, que são, vamos dizer, 58 estabelecimentos siderúrgicos que nós temos, e o importante é que nós praticamente temos em toda essa estrutura um desenvolvimento de consciência e responsabilidade social em todas essas unidades que nós temos espalhadas no mundo. E isso vem muito, vamos dizer, da cultura de valores, na nossa missão e visão, mas, na realidade, nós temos conseguido, através dessa estratégia, fazer responsabilidade de desenvolvimento dentro dessa cultura fortemente estabelecida. E ela se vincula aos valores da família. Nós temos estruturas estabelecidas sobre os conceitos dos valores que a família tem e, ao mesmo tempo, como vincular isso com a cultura e os valores da organização. Até tem uma frase interessante, quando o Gerdau fez 100 anos, eu percorri, naquele tempo ainda, são agora 13 anos atrás, o tamanho do grupo era menor, e eu visitei todas as unidades, né, e quando eu fazia um evento com os operários e outro evento com a clientela, e no discurso que eu fazia aos operários, eu digo assim, só se atinge 100 anos quando você tem valores. E aí, para simplificar os valores, eu disse, os valores que nós temos que ter na nossa organização são os valores que você quer ter com a sua família e seus filhos. Quer dizer, no fundo, são valores de respeito, integridade, assim por diante. Eu volto aí ao tema, então, do importante que nós temos. Praticamente é um tripé de todo conceito comportamental, seja na empresa, seja individualmente, pessoas, etc. Ter valores, segundo conceito, ter sustentabilidade, e o terceiro é a satisfação dos stakeholders. Tá certo? Então, essa conjugação, né, é que realmente tem que mover, né, todo o processo, né, e aí tem a sustentabilidade que está novamente posta aí. E essa evolução, vamos dizer, no meu entender, realmente fez a construção e a consolidação dos propósitos da nossa organização. Nós, historicamente, sempre trabalhamos através da Fundação, que era uma instituição fundada lá pela década de 50 para 60, não sei se é 58 ou 61, mas por aí. Essa fundação cuidava da educação do operário, do aprimoramento das famílias, né, e uma série de serviços sociais aos familiares dos nossos operários. Mas depois resolvemos criar um Instituto Gerdau, né, que absorveu grande parte dos trabalhos da fundação, mas foi essencialmente um conceito de fazer uma joint venture entre os trabalhos de investimento e a vontade de trabalhar na responsabilidade social da família e conjugar isso com os trabalhos de responsabilidade social da empresa. E isso foi, vamos dizer, uma evolução que nós encontramos para potencializar e maximizar a eficiência, eu diria, dos dois lados. Mas a maior missão que, essencialmente, o Instituto tem, que é o objetivo da família, que não se percam os valores de responsabilidade social que a família tem e que nós zelamos para que a empresa mantenha e dê continuidade a essa filosofia histórica da família em relação à atividade da empresa. Nós aí temos hoje, né, comitês do Instituto Gerdau em todas as nossas unidades mundo afora, tá certo? E são comitês voluntários, tá certo?
né, e que trabalham dentro de projetos, grande parte uniformes, que nós procuramos trabalhar de forma semelhante, mas também tem coisas sempre peculiares a cada país. Essa evolução realmente foi um processo importantíssimo, né, em que nós conseguimos trabalhar nos 14 países, em maior ou menor escala, com valores que, no fundo, nasceram, se estruturaram na vontade da família, para os valores da organização, para conseguir mobilizar. Nós temos hoje praticamente 10.300 voluntários na nossa organização, que tem ao redor de 40.000 empregados. Consequentemente, aí 11.000 voluntários, tá certo? Nós temos essa estrutura estabelecida pelo mundo, e nós temos essencialmente 3 áreas que trabalhamos, né? Que é a educação, qualidade, gestão e mobilidade solidária. São os focos que nós temos, né? Nós temos convicções profundas de que tudo caminha pela educação, e trabalhamos em mais diversas organizações no campo educacional, em nível pequeno, municipal, mas também em abrangência nacional. Nós trabalhamos na qualidade de gestão, que no fundo não deixa de ser uma educação, e principalmente transferir isso do campo da pequena empresa, no campo dos governos, né, esse esforço enorme através de instituições como o PGQP e o MBC, né, que nós exercemos uma liderança fortíssima, mas sempre com parcerias também para potencializar ao máximo. Uma outra frase que eu gostaria de colocar com vocês, que nós acreditamos muito em parcerias. O potencial que se constrói em parcerias, né, nos diversos pontos, mas só para pegar um programa de capacitação de pequenas empresas, nós trabalhamos com isso inicialmente no Rio Grande do Sul, com o PGQP, depois passamos ao nível do MBC. Hoje tem 100.000 empresas por ano que estão inscritas nesse programa, um sistema de avaliação voluntária que atingiu esse ano quase 50.000 microempresas. Em todos os 27 estados nós fazemos uma premiação descentralizada em cada estado, depois fazemos uma premiação nacional em 9 tipos de prêmios. Um dos prêmios da pequena empresa fazendo responsabilidade social. Esses cases é uma delícia, é emocionante, que vem de esforço, né, de pequeno laboratório, de interior, ou atitudes ambientais, é uma coisa extraordinária, tá certo? Essa energia, né? E nós, com essa metodologia, conseguimos uma movimentação. Mas tão mais importante é o programa de gestão, né, que nós trabalhamos nesses últimos anos no setor público. E aí, vamos dizer, aí está a minha história pessoal, que eu comecei em 80 com os japoneses, a aprender o conceito de TQC, gestão de processo, né? Depois o governo federal fez a fundação junto à Universidade Federal de Minas e aqui da USP. Né? Aí fez a Fundação Nacional da Qualidade, o Programa Gaúcho de Qualidade, o MBC, e depois trabalhamos agora os últimos 3 anos e meio tentando e avançando na Câmara de Gestão também, levando a cultura e tecnologia de gestão. Todo esse processo, no fundo, tem que ser, nós temos que gerir melhor para que se crie uma poupança que possa ter mais investimento, que dá o crescimento econômico e a geração de emprego, e o ciclo virtuoso tem que rodar desta forma. Aí eu coloco assim, as metas que hoje eu tenho tentado vender para os candidatos à presidência da República, mas a meta maior, hoje se discute se o PIB é uma boa medida, mas eu digo o seguinte: nós temos que sair de uma renda per capita de $11.000 para um lucro ao redor de $22.000, $24.000, para poder ter condições de ter uma educação e uma saúde mínima. Né? Essa renda, no patamar que hoje está no país, nós não atingimos o crescimento e o desenvolvimento satisfatório. E aí eu coloco, vamos dizer que isso dá um crescimento anual de 4,5%, talvez hoje o maior desafio que o governo atual tem de como poder avançar nessa sistemática. E aí eu coloco 4 objetivos principais, né,
que é o custo da logística. O mundo trabalha com custos ao redor de 6% a 8%, o Brasil tem um custo de logística de 15% a 18%, isso é uma absoluta não competitividade. O segundo tema é a cumulatividade tributária, que é um absurdo que o país tem, que tem praticamente 10% de impostos na porta da fábrica, que os concorrentes importados não têm. Depois, fazer o desenvolvimento que aumente a produtividade do setor público em 30%. Eu tenho convicto que é possível de construir isso, num esforço de gestão, né? Lógico que tem que partir da iniciativa e liderança forte da presidência, mas são duas metas: crescimento para poder realmente atender às demandas e à dimensão social, né, que passa por também da confiabilidade do ambiente de mercado, mas o principal fator é o investimento em infraestrutura. E aí, entre esses dois pontos, ainda tem um quarto que é, vamos dizer, tem que receber uma prioridade absoluta, que é o tema da educação, que, pelos trabalhos que eu tenho participado, em todos pela educação, e debates nos mais diversos fóruns, provavelmente ainda a falha da educação básica no país talvez seja uma atitude de absoluta irresponsabilidade da sociedade, no entender. Tem trabalho que nós fizemos com o IBOP, lá pelo Todos pela Educação. No quarto ano ainda tem 40% de crianças que são analfabetas funcionais. Eu tenho convicção que uma criança que no quarto ano é analfabeta funcional, ela praticamente está perdida de converter em uma pessoa capacitada, educada, profissionalmente ou socialmente. Então, eu coloco isso assim como metas que eu tenho trabalhado, né? E eu tenho uma visão muito clara dessa visão de responsabilidade social. Né? Aí está o sonho da qualidade de vida, que começa com a educação, né? Criar oportunidades iguais, né? E isso passa pelo governo, o terceiro setor e empresas, no objetivo de construir a qualidade de vida. Mas um ponto que eu gostaria de colocar, que hoje talvez seja a maior falha que temos no país, é a não governança, tá certo? A não definição de metas. Por isso eu coloco aí dois ciclos explicativos, simplificados disso. Uma coisa é a gestão, tá? Que é o PDCA, né? Plan, Do, Check, Act, mas o tema mais importante é ter a correção de rumo. Nós estamos praticamente com deficiências de rumo. Nós fizemos um trabalho com a Cinetic, que saímos nos 35 ministérios, e a concepção clara de onde o Ministério tem que chegar, quais são os processos políticos, quase que catastrófica. Quer dizer, tem uma missão de governança e gestão enorme pela frente. E aí, eu coloco, vamos dizer, o conceito de responsabilidade. Nós temos que ter, a primeira responsabilidade nossa é a responsabilidade profissional. A segunda responsabilidade é a relação nossa com a nossa comunidade, com a nossa, assim, eu digo assim, a paróquia. Por que eu falo paróquia? Porque historicamente a relação era paroquial de responsabilidade, tá certo? Então nós temos que ter tanta modernização. Marx se falava ainda da evolução dos mercados, né? Então, consequentemente, hoje, responsabilidade social ela tem que ter comportamentos diferentes como eram nasceu há 50 ou 100 anos atrás. E a terceira responsabilidade, e aí novamente conforme a dimensão da pessoa, né, é a responsabilidade institucional. Tá certo? Eu acho que como cidadão, nós, conforme a dimensão e a responsabilidade, a dimensão da atividade da pessoa, da dimensão intelectual, etc., ela passa a subir desses patamares do nível profissional individual para com a comunidade, mas a terceira etapa é institucional. E essa conjugação, eu acho, né, vamos dizer, voltando lá no começo, no funcionamento, né, querendo ou não, nós somos responsáveis, tá certo? Nós não temos condições nem direito de ser omisso
como o processo não funciona ou não trabalha no sentido da solução dos problemas sociais. Consequentemente, a dimensão e as oportunidades, é lógico que um país que tem o Brasil, eu diria que tem necessidades muito maiores. Aí eu tenho até uma frase que é brincadeira sobre o voluntariado. Eu pergunto o seguinte: os países desenvolvidos têm mais alto índice de voluntariado, tá certo? Aí eu digo, eles são ricos porque têm voluntariado? Não, ou eles têm voluntariado porque são ricos, tá certo? É uma coisa muito interessante, né, vamos dizer, mas quando a gente vê nos países, né, como essa cultura de se doar, né, é fortalecida. Por isso, vamos dizer, eventos como esses são tão importantes para criar consciência, para nós mesmos nos capacitar mais a dimensão da responsabilidade que temos que ter perante a nossa comunidade, perante, logicamente, no Brasil, numa dimensão maior, talvez, que outros países desenvolvidos têm. Eu agradeço a atenção de vocês, tá certo? E lhes digo que, pessoalmente, que eu fui crescendo nessa cultura que vem da família, vem do bisavô, que já se envolvia em problemas comunitários, né? Eu digo, hoje, lógico, a dimensão do Grupo Gerdau, eu digo, a nossa responsabilidade está na dimensão da paróquia, das paróquias em que nós trabalhamos, tá certo? Mas, indiscutivelmente, vamos dizer, dentro dessa visão hoje debatida do capitalismo consciente, né, eu digo o seguinte: qual é o propósito que nós temos que ter na vida? Né? E qual é o propósito que a empresa tem que ter? Né? Clareza de propósitos é que realmente nos mobiliza para atingir patamares e objetivos maiores. Muito obrigado.